15. A partir do, ou melhor, Lucas 15. E nós vamos estar lendo alguns versículos. Sábado passado, nós estivemos na reunião do auxiliar do ministério, né, das irmãs, né, e juntamente com os oficiais, e nós estávamos pregando nesse texto, e eu estava olhando para o texto e estávamos compartilhando 10 atitudes ou 10 características do pai do filho pródigo, nesse texto. Mas hoje eu quero olhar para esse texto com um olhar diferente. Hoje eu quero olhar para esse texto no aspecto de oração, né? 2 orações que o filho do pródigo fez. Então, a oração do filho pródigo. Uma não foi muito boa, mas a outra foi. E nós vamos ver um pouco sobre isso e alguns conselhos e algumas coisas sobre oração nessa noite. Você já abriu a Bíblia, né? Veja aí, Lucas 15, versículos de 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pule agora para o versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Via ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E os versículos anteriores ele tinha dito: trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele cai em si e ele resolve voltar para a casa do pai, ele diz: eu vou me levantar, vou à casa do meu pai, vou pedir perdão a ele e vou dizer que ele me receba como um dos seus trabalhadores, como um dos seus escravos, né? Dos seus jornaleiros. Como disse, irmãos, eu quero trabalhar essa noite sobre oração. Na Bíblia, o verbo orar, nas mais variadas formas, né, de conjugação, aparece cerca de, ou mais de 215 vezes. Mais de 215 vezes aparece o verbo orar, seja no presente, no passado, no infinitivo, né, orando, orai, ore, orou, em várias formas. Então aparece mais de 215 vezes o verbo orar na Bíblia. Creio eu, irmãos, que isso se dá pela importância que se tem a oração. A oração é tão importante que a pessoa que menos precisava orar, nos deu exemplo de orar. Ou, várias vezes, ele se retirava para orar. Quem era? Jesus. Ele era o próprio Deus, mas mesmo assim, ele várias vezes ensinou os seus discípulos a orar. E ele mesmo, no capítulo 6 de Mateus, ele ensina aos discípulos a orar, né? E várias vezes ele chama os discípulos para a oração. O apóstolo Paulo também vê que a oração é muito importante, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar, orai todo o tempo, orai sem cessar. Eu quero contar, pelo menos, algumas experiências que eu já tive, né, de oração. São várias experiências que eu já tive de oração, mas eu quero contar uma, que eu até já falei aqui na igreja uma vez, que eu me lembro, a primeira experiência de oração que eu tive, respondida, né? A primeira experiência de oração que eu tive, respondida por Deus, e foi algo maravilhoso, né? Eu tinha cerca de 12 anos de idade, em 1979, e o meu pai estava fazendo uma reforma lá na nossa casa, estava construindo o primeiro andar lá. E parte dos irmãos era uma família grande, né? 6 irmãos e mais cerca de 11 pessoas em casa. Então meu pai tinha um sítio lá
lá nas Três Irmãs. Então, parte da família foi para o sítio, ficou lá enquanto estava na reforma, e aqueles que trabalhavam ficaram aqui dentro da reforma mesmo, né? Mas de vez em quando, lá do sítio, eu vinha trazer leite para o pessoal lá em casa. E numa dessas vindas, eu estive na obra, e o pedreiro me pediu para pagar o INSS dele, aquele carnê de INSS, né? Que é o pagamento avulso, anônimo, né? Pagamento anônimo não, autônomo, obrigado. É o pagamento autônomo. E aí ele me deu aquele pagamento, aquele carnê, e pediu para eu ir pagar no Banco do Brasil. Nós morávamos ali próximo à rodoviária velha, né? Por trás da Olacante, e ele me deu aquele carnê, e ele me deu uma nota de 100 mil cruzeiros. 100 mil cruzeiros era muito dinheiro. E para mim, um adolescente de 12 anos de idade, aí é que era dinheiro mesmo, né? Se não me falha a memória, o valor da GRPS era, acho que 10 mil cruzeiros, alguma coisa assim, 10, 11 mil cruzeiros. Então veja que devia ser já, acho que um salário mínimo, o valor que ele me deu. No dinheiro de hoje, talvez mil reais, vamos dizer assim. Então, ele me deu, colocou dentro do carnê e me deu, e eu fui para o Banco do Brasil pagar, né? Era perto do Banco do Brasil, subiu a ladeira ali, já estava lá. No meio do caminho, eu abri o carnê e vi que o dinheiro estava lá dentro. Fechei e continuei andando. E eu estava com meu irmão mais novo, encostado ao mais novo, Éder. E eu subi com ele. Quando cheguei na porta do banco, eu abri o carnê e o dinheiro estava lá dentro. Eu fechei, entrei, peguei o elevador. Nessa época, os caixas eram no primeiro andar. Eu peguei o elevador e entrei. Deixei meu irmão na porta. Me espere aí, quando eu voltar, né, eu pego você. E quando eu chego na fila do banco, na fila do caixa, eu abro, o dinheiro não estava mais lá. E eu fiquei gelado, né? Eu fiquei sem saber o que fazer. Meu pai, e agora? O que é que eu faço? Vou levar uma surra. Quando eu chegar em casa, meu pai vai dar uma surra em mim. Eu perdi o dinheiro. Como é que eu vou pagar esse dinheiro? E fiquei aperreado, fiquei apavorado. E aí eu fui saindo do banco, procurando, né, pelo chão, tentando ver se achava o dinheiro. E quando eu ia saindo, a irmã Edna, filha do irmão do presbítero Gedeu Barros, as irmãs mais antigas conhecem ela, irmã Edna, me viu e disse: Esdras, o que foi que houve? O que está acontecendo? Ela percebeu que eu estava apavorado, né? Estava aflito, e disse: o que foi que houve? E eu falei: eu perdi 100 mil cruzeiros agora. E ela disse: foi mesmo, foi. Você foi por onde? Aí eu disse: eu fui pelo elevador. Aí foi lá no elevador, perguntou ao assessorista: esse menino perdeu 100 mil cruzeiros, você viu? Aí o assessorista disse: o menino pequeno pegou. Aí eu disse: foi meu irmão. Só que meu irmão ficou lá fora, né? Aí eu voltei, desci correndo as escadas, cheguei para ele: tu pegou o dinheiro? Ele disse: que dinheiro? Ele: pronto. Não pegou. Aí desci para casa, numa angústia, uma tristeza, um medo, sabe? E orando, pedindo a Deus: Deus, me ajude, Senhor, faça com que eu ache 100 mil cruzeiros aí na rua, para eu pagar, né, esse dinheiro, porque eu vou levar uma pizza quando eu chegar em casa. E eu descendo a ladeira e só pensava em olhando assim para um lado e para o outro, procurando 100 mil cruzeiros. Mas eu sabia que o dinheiro eu tinha perdido dentro do banco, né? E aí, quando eu estou descendo a ladeira, já para chegar em casa, escuto uma voz gritando atrás de mim: Esdras, Esdras. E eu olho para trás, é Edna, com os 100 mil cruzeiros na mão, né? Fazendo assim. E aquele aí me deu aquele alívio e tal. E aí ela disse: eu achei. Aí ele disse: foi, como foi isso? Ela disse: eu vou lhe contar o que aconteceu. Vamos andando e eu lhe conto. O menino achou o dinheiro. Quando ele pegou o dinheiro, aí tinha um homem que estava com a pasta 007. Aí disse: esse dinheiro é meu. Tomou o dinheiro do menino e botou dentro da pasta. Aí o menino chegou e disse à mãe dele: mãe, eu achei uma nota de 100 mil e o homem tomou de mim. Aí disse: quem foi o homem? Foi aquele ali. Vamos lá, sei, o dinheiro que você tomou do meu filho é meu, me dê. Aí ele abriu a pasta e deu a ela. Aí o assessorista mostrou a Edna: foi aquela criança que pegou. A Edna foi lá e disse a ele: olha, o dinheiro que seu filho achou não é meu, mas eu sei de quem é o dono. Aí ela foi e deu a ele
a ela o dinheiro, né? Então veja só que foi assim uma coisa de uma mão para outra, de uma mão para outra, e de repente chegou de volta para a minha mão. E eu fiquei muito feliz, né, de ter passado por essa experiência. Então foi uma oração que foi respondida para mim muito rápida, né, coisa que eu não esperava. Então, diante disso, eu quero trabalhar com os irmãos acerca desta importância, a importância da oração. Meus queridos, às vezes, a gente ora, né, e a gente não é atendido, porque a gente ora de forma errada. Olhando para o texto, o filho pródigo, ele fez uma oração, ele fez um pedido ao pai dele. Ele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que eu tenho direito. E, na verdade, ele não tinha direito. Ele pede a parte dos bens, ele faz um pedido ao pai dele, um pedido que não deveria ter sido feito, né? Por quê? Porque o pai dele ainda estava vivo, então ele não tinha direito à herança, porque a herança só pode ser dada depois da morte. Então, quem sabe ele pensou: o senhor, já que o senhor não morre, o senhor vai demorar para morrer, eu quero a minha parte. E aí havia um outro problema. Ele não era o primogênito, e a herança, a primazia, era do seu irmão mais velho, né? O direito de primogenitura. Então ele não tinha direito de receber aquela herança. O seu pai atende, mesmo assim, a sua oração, né, o seu pedido, e entrega para ele. Mas isso não foi uma boa para ele, né? Ele acaba que isso foi um prejuízo, né, principalmente um prejuízo espiritual para a sua vida. Então, muitas vezes, a gente está dentro da casa do Senhor e a gente faz determinados pedidos, determinadas orações, quem sabe até mesmo como esse filho pródigo. Às vezes a gente ora e a gente ouve pessoas orando: eu tenho direito, eu sou filho do rei, eu mereço, e aí eu quero, né? E muitas vezes diz assim ainda: Deus, eu não aceito. E aí ficamos como que estivéssemos colocando Deus contra a parede, exigindo que Deus nos dê aquilo que nós queremos. Eu vi uma vez na televisão, nesses cultos, né, de igrejas neopentecostais, o pastor lá, o bispo, dizendo assim: Deus tem que me abençoar, Deus é obrigado a me abençoar. E ele disse assim que uma vez ele estava orando e ele se revoltou. O que ele estava pedindo não estava acontecendo, e eu me revoltei e eu disse para Deus: ou o Senhor me dá, ou eu não vou te servir mais. Pensa no prejuízo para Deus, né? Ele deixar de servir a Deus. Então às vezes a gente trata Deus dessa forma: eu mereço, eu quero, eu sou filho do rei. Irmãos, nós não merecemos nada. Tudo vem por graça e por misericórdia de Deus. E nós erramos muitas vezes quando fazemos esta oração. Nós não podemos fazer esse tipo de oração. Mas antes dizer: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor se agrada, se o Senhor tem intenção, né? E assim seja feito. Irmãos, existem algumas vezes que Deus não quer ouvir a nossa oração. Já pensou nisso? Quando é que Deus não quer ouvir nossas orações? Será que a gente pode afirmar isso? Deus não quer ouvir as nossas orações? O livro de Jó, lá no capítulo 35, versículo 13, Jó diz assim: só gritos vazios Deus não ouvirá. Gritos vazios Deus não ouve. Gritos que não têm nexo, que não têm sentido. A oração tem que fazer sentido. A oração tem que ter um objetivo. A oração tem que ter um alvo. A oração tem que ter um fim.
E aí Jó está dizendo, só gritos vazios Deus não ouvirá, e nem atentará para ele o Todo-Poderoso. Em Provérbios 21:13 diz, quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ou ao clamor do necessitado, clamará e não será ouvido. Se você tem condição de ajudar alguém, de ajudar uma pessoa que está necessitada, a pessoa chega na tua porta, a pessoa chega perto de você, você pode ajudar, e você fecha os seus ouvidos para o clamor dele, para não escutar, para não ajudá-lo, um dia você vai clamar e Deus não vai te ouvir. Provérbios 21:13 está dizendo isso. O que tapa os seus ouvidos para o clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Existem orações que Deus não quer ouvir, que Deus não ouve. E Provérbios 28:9 também diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aqueles que tapam os seus ouvidos para ouvir a lei de Deus, aqueles que não querem receber a palavra de Deus, aqueles que não se interessam pela palavra de Deus, quando eles clamarem, quando eles orarem, a oração deles será abominável para o Senhor. Porque eles rejeitaram a palavra de Deus, mas agora querem a bênção de Deus. Eu não quero a sua palavra, mas eu quero a sua bênção. Aí Deus diz para eles, a sua oração, para mim, é abominável. Isaías 1, de 11 a 15, diz assim, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de cardeiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu um só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quando nós vamos orar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando vamos nos apresentar diante de Deus em oração, precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Isso que Israel estava fazendo aqui, parecia que estava tudo certo. O holocausto, a gordura do carneiro, o sacrifício, era o ritual correto para a adoração. Era o ritual correto que Israel fazia para a oração e para a adoração, para o culto. Mas Deus estava dizendo para eles que não suportava mais. Por quê? Porque as mãos deles estavam carregadas de pecado. E eles agora estavam trazendo animais doentes, animais cegos, animais coxos. Eles não estavam apresentando a Deus uma oferenda correta. E Deus estava dizendo para eles, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço. Mas aí ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e planteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Eu vou escutar a vossa oração quando vocês se arrependerem, quando vocês tirarem o pecado do meio de vós, quando vocês confessarem o pecado e se isentarem desses pecados.
limpar as vossas vestes, se colocar diante de Deus com arrependimento sincero. Deus não ouve as nossas orações quando não confessamos os nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos confessar a maldade do nosso coração para que Deus nos ouça. Outras vezes, Deus ouve a nossa oração, mas não atende. Deus ouve Deus ouve, mas não atende a nossa oração. Em Deuteronômio 3, 23, Deus chega para Moisés, leva ele para o monte. E aí começa a mostrar a Moisés, olha para a direita. A terra dos amorreus, a terra dos jebuseus, olha para lá. Tudo isso, toda essa terra está prometida ao povo. Toda essa terra está prometida ao meu povo. E o povo vai entrar, mas você não vai entrar lá. Porque você não me honrou nas águas de Maribá. E Moisés começa a falar ao povo, dizendo ao povo o que aconteceu lá no monte. E eu estava lá e Deus me mostrou a terra. E eu comecei a perguntar, pedir a Deus para entrar na terra. Senhor, permita que eu entre. E a resposta de Deus para Moisés foi: basta, Moisés, não me fale mais disto. Moisés estava orando a Deus. Moisés estava pedindo a Deus para entrar na terra prometida. Moisés tinha cumprido com a obra de Deus, tirou o povo do Egito, fez tantas obras, tantos milagres, mas na hora de entrar na terra prometida, Deus disse assim: você não vai entrar. E Moisés começa a lutar com Deus e dizer: Senhor, me permita, deixa eu entrar. E Deus diz a ele: basta, chega, não se fala mais nisso. Eu já decidi, Moisés, você não vai entrar. E agora Moisés começa a dizer ao povo: por vossa causa é que eu não vou entrar na terra. Deus não ouviu a minha oração. Ou melhor, Deus ouviu, mas não atendeu ao meu pedido. Em Lucas 18, 10, nós vemos a oração do fariseu. A Bíblia diz que o fariseu se põe de pé e faz aquela oração: ah, Senhor Deus, eu te dou graças porque eu não sou como certas pessoas, que ali o publicano orando também. Eu não sou como certas pessoas, eu dou o dízimo, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus estava dizendo para os discípulos: ele não foi justificado, porque aquele que se exaltar será humilhado. Essa oração Deus não ouviu. Ou melhor, Deus ouviu, mas não atendeu. Deus não justificou ele, porque ele estava se exaltando, estava se promovendo, se autopromovendo diante do povo. E Jesus estava dizendo que ele não foi atendido pela sua oração. Em Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando nós pedimos a Deus coisas para o nosso prazer, coisas para que não vai glorificar a Ele, Ele ouve a nossa oração, mas Ele não atende esta oração, porque Ele sabe que aquilo ali não vai glorificar o seu nome. Deus não atende as orações que não vão glorificar o seu nome. E um outro ponto é que Deus também, irmãos, Ele pode nos responder. Existem orações que nós fazemos, nós oramos, e Deus pode nos dar 3 respostas. E todos nós sabemos essa questão, né? Deus pode nos dar um sim, Deus pode nos dar um não, e Deus pode dar um espere. Quando nós oramos, Deus pode dizer para a gente: certo, é lícito, está correto, você está andando bem, você confessou seus pecados, você vai glorificar o meu nome com isso. E aí Deus vai e cede e dá um sim para a gente. Mas Deus também tem um não.
para a gente. Às vezes a gente ora e a gente não sabe o que está pedindo, mas Deus sabe. Quero contar mais uma experiência que eu tive em oração. E eu quero dizer com isso que o não de Deus é uma bênção para a gente, tanto quanto o sim. Às vezes a gente acha que só é bênção se Deus me der sim. Mas o não de Deus também é abençoador. O não de Deus para a minha vida, o não de Deus para a sua vida, pode ser uma bênção para você. E você precisa reconhecer isso, porque Ele sabe todas as coisas. Eu trabalhava no banco mercantil, e eu era digitador lá naquele banco. Eu também já contei isso aqui algumas vezes. Eu era digitador do banco. E um outro banco, bem mais famoso do que o banco que eu trabalhava, estava precisando de um digitador lá. E eu fui convidado para sair do banco que eu trabalhava para ir trabalhar lá. E a promessa era que o meu salário iria dobrar, eu ia ganhar mais, eu ia ser chefe do setor, né, do CPD, Centro de Processamento de Dados. Eu ia receber ticket de alimentação que o banco que eu trabalhava não tinha, nessa época. Eu ia estar no banco famoso, né, o banco mais conhecido, o banco de ponta. E além disso, quando eu fui lá e conversar com o gerente disse assim: olha, eu preciso da resposta hoje, porque hoje mesmo você já entra na folha de pagamento. Eu já ia receber o primeiro salário quando o pessoal recebesse, sem nem ter trabalhado. Olha quantas vantagens. E aí a proposta era essa, e eu precisava isso foi cerca de 10h30, 11 horas da manhã, e eu precisava dar a resposta para ele até 1h da tarde. E aí eu falei com meu pai, e ele disse assim: você já orou? Eu lá do banco, liguei para meu pai, na minha sala, e ele disse: você já orou? E eu disse: não. Ele disse: ore. E aí eu fechei a porta do CPD, lá da minha sala, lá, fechei a porta, me ajoelhei, e orei ao Senhor, e coloquei diante de Deus a proposta, que era maravilhosa. Eu, solteiro, né, já ganhando muito bem, ia ganhar melhor ainda, querendo casar. Olha, prato cheio, né? Pedi as contas, recebi o dinheiro, ia um salário maior, tranquilo, casar ligeirinho. Mas eu orei ao Senhor, e eu tinha uma Bíblia, que eu ficava com ela lá no banco, para os momentos que eu não estava sem ter o que fazer, aí eu ia ler a Bíblia, né? Assim, estava sem trabalhar, né? No momento que eu estava sem trabalhar, eu ia ler. E eu orei assim: Senhor, eu não costumo fazer isto, mas como eu preciso de uma resposta rápida, eu vou fazer. Eu vou abrir a Bíblia, e aonde eu abrir, eu vou colocar o dedo. Se tiver um sim, a minha resposta vai ser sim. E se tiver um não, a minha resposta vai ser não. Porque eu preciso dar essa resposta agora. E aí eu orei e fiz isso. Quando eu levantei, abri a Bíblia, botei o dedão lá, pá. Aí quando eu olhei, o dedo estava começando o versículo. Começando o versículo é com letra maiúscula, né? Normalmente, geralmente, começa com letra maiúscula. E era não, vírgula. Aí eu disse: mas Senhor, eu vou ganhar mais, vai ser melhor para mim, eu vou ser chefe encarregado do setor. E comecei a dizer a Deus o que era que ia acontecer. E aí o texto, voltei os olhos para o texto: não com letra maiúscula, vírgula, não de novo. Deus sabia que eu ia argumentar. Sabe quando o filho diz, né, insiste com o pai, e o pai diz não, não, acabou. Quando o pai diz ao filho não, não, quando ele dá um não, ainda acaba, né, o filho vai lutando e o pai termina cedendo. Mas não era esse caso. E Deus disse: não, não. Aí eu falei para o Senhor: tá bom, Senhor, eu não sei o porquê do não, mas tu sabes todas as coisas. Aí fechei a Bíblia, desci, fui lá do banco e disse para ele: não, eu não venho para cá. E ele disse: não, mas você vai perder essa oportunidade e tal. Eu disse: não, eu não venho. Ele disse: então faz o seguinte, você tem até o final do mês para responder. Ele disse: não, a minha resposta é não, já estou decidido, não vou, não venho.
E quando eu cheguei no banco, o rapaz tinha me indicado, e eu falei para ele, e ele disse, você está doido, você perdeu uma oportunidade dessa, é um banco maior, e começou a passar na minha cara tudo aquilo que eu já tinha orado e colocado diante de Deus. Aí eu disse para ele, você sabe que eu sou crente. E eu orei, e Deus disse a mim que não. Aí ele disse, se parte para o lado da religião, aí é com você, mas você está perdendo uma grande oportunidade. Eu disse, pode ser, mas Deus sabe todas as coisas. Irmãos, passaram-se cerca de 6 ou 7 meses, e eu estava trabalhando lá, digitando, e uma pessoa entrou da sala, aí disse, papai, se soubesse da nova, eu digo, o quê? O Banco Nacional fechou, era o banco que tinha me chamado para trabalhar, e fechou em todo o Brasil, e era quem patrocinava a Ayrton Senna, patrocinadora da Fórmula 1, e aí ele disse, o banco fechou. E quando ele disse isso, eu disse, glória a Deus. Graças a Deus. Ele foi o que houve. Está vendo se eu tivesse ido para lá? Disse, mas você poderia ter, você inventou uma conversa lá. E eu digo, não, Deus sabia que não era para eu ir. O não de Deus foi bênção para mim. Depois disso, eu passei 11 anos ainda no Banco Mercantil do Brasil. E só saí quando o banco fechou as portas. Precisamos encarar a resposta de Deus como a resposta certa, mesmo que não seja aquilo que você quer ouvir. Mesmo que a resposta que Ele vai te dar não seja a que vai agradar o teu coração, a tua mente. Mesmo que essa resposta não vá satisfazer você, se é Deus que está te respondendo, então aceite, porque é bênção do Senhor. Irmãos, outras vezes, Deus nos ouve, mas nem sempre nos dá o que pedimos, e sim o que precisamos. Nem sempre Deus nos dá aquilo que nós estamos pedindo, mas Ele nos dá aquilo que precisamos. E aí eu me reporto, eu volto para o texto, para a segunda oração do filho pródigo, que foi uma confissão de pecados. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não mereço mais o lugar de filho. Me trate apenas como um dos teus trabalhadores. Me trate apenas como um dos teus jornaleiros, dos teus escravos. A oração dele foi ouvida? Foi. Foi atendida? Não do jeito que ele queria. Mas Deus restituiu, o pai restituiu a ele o lugar de filho. A Bíblia diz que via ele ainda longe, e o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E disse, tragam depressa a melhor roupa. E o filho já estava dizendo ali, pai, eu não sou digno de ser seu filho, eu quero ser, traga o anel, coloca nele o anel, porque ele não é meu escravo, ele é meu filho. O anel era símbolo de poder, era símbolo de herança, e ele está dizendo, restitui a ele, dá a ele o anel, também calça também as sandálias dos seus pés, porque meu filho não é escravo, ele é filho, ele vai andar calçado. Só os escravos andam descalços. Então o filho pediu ao pai para ser um dos seus empregados, mas o pai lhe restituiu o direito de filho. Lhe deu o lugar que ele rejeitou anteriormente. Às vezes, Deus não nos dá o que nós pedimos, mas dá o que nós precisamos. Deus nos ouve, irmãos, quando fazemos oração sincera. Quando fazemos a oração sincera, aí Deus ouve a nossa oração. Voltando ao texto de Lucas 18, lá a oração do fariseu, enquanto o fariseu batia no peito, ele dizia, ou melhor, estupava o peito, né, como peito de pombo, e dizendo, eu não sou como ele, eu sou o tal. O publicano nem ao menos levantava a cabeça, e batendo no peito dizia, Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus diz, este foi ouvido, este saiu justificado, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta
será humilhado. Então, Deus ouve a oração sincera. Deus ouve quando a gente está sendo sincero diante dele. Senhor, eu não tenho nada, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições. O Senhor é tudo, o Senhor é quem... Nós temos que colocar diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus como pessoas necessitadas que somos. Somos necessitados. O salmista diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Somos pobres e necessitados, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus diz para os seus discípulos: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que Deus está dizendo, o que Jesus estava dizendo para os discípulos: não faça oração na frente do povo, para o povo achar que você é justo. Não, ora teu Pai em secreto, fala com Ele em secreto, para que Ele te ouça e Ele te atenda. A oração sincera, ela produz em nós comunhão com Deus. Quando oramos de forma sincera, quando oramos colocando diante de Deus aquilo que nós somos e que Ele é, essa oração, ela produz comunhão com Deus e nos torna mais íntimo de Deus. Quanto mais eu oro, mais íntimo de Deus eu me torno. Consequentemente, tenho mais comunhão também com o meu próximo. Não tem como eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu próximo. Se eu não tiver comunhão com o meu próximo, consequentemente eu não vou ter comunhão com Deus, porque eu vou estar desobedecendo a sua palavra. A oração também produz confiança. Quanto mais nós oramos, mais confiamos em Deus. Lembre de Daniel, lembre de Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo com a ameaça de ser jogado na fornalha de fogo ardente, ele diz ao rei: olha, seu rei, nós não temos que lhe provar nada. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. E eu aprendo outra coisa com isso, irmãos. É que nem sempre Deus nos livra dos problemas. Nem sempre Deus nos livra de passar por tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Nem sempre Deus nos livra de passar pelo fogo, mas Ele nos livra dentro do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados da fornalha. Os homens que jogaram eles morreram queimados. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles se queimou. As suas vestes, nem um fio nenhuma linha sequer foi queimada, foi chamuscada. Porque Deus protegeu eles e livrou eles dentro da fornalha. Porque eles tinham vida de oração. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, foi lançado na cova dos leões, e os leões não fizeram nada com ele. Os leões não estavam com fome, não estava? Quando Daniel é tirado da cova e os outros foram jogados, a Bíblia diz que eles nem caíram no chão. Eles não chegaram nem a cair no chão, os leões os devoraram. A oração produz confiança em Deus. Quanto mais eu oro, mais eu confio em Deus. A oração produz fé, porque ela me aproxima de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais fé eu tenho. Quanto mais experiências de oração eu tiver, mais a minha fé vai crescendo. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é gerada através de oração, através da comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através da vida piedosa diante de Deus. A fé, ela é exercitada nas nossas vidas. A oração produz também firmeza espiritual. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em oração, nós não nos deixamos levar por qualquer vento de doutrinas. Se nós temos comunhão com Deus em oração, quando ouvimos alguma
alguma heresia, o nosso espírito vai dizer: opa, tem coisa errada aí. Pé no freio. Tem alguma coisa errada, tenha cuidado. A oração produz firmeza espiritual. A oração produz também fidelidade. Quanto mais eu oro, mais fiel eu sou. Quanto mais oramos, mais fiel nos tornamos. E a oração produz santificação. Ela nos afasta do pecado. Quanto mais nós oramos, mais somos santificados, porque estamos em comunhão com Deus, estamos nos afastando do pecado. E aí fica o conselho de Paulo para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Como é isso? Você está no carro, mas está orando. Não precisa fechar o olho não, viu? Senão vai bater. Aí não vai dar certo. Você está trabalhando, mas está orando. Está ligado em Deus. Você está andando na rua, você está orando. Está ligado em Deus. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. E que nós tenhamos uma vida dedicada à oração. E eu encerro dizendo o seguinte: quando você orar, e você achar que já orou muito, ore mais. Ore mais. A oração nunca é demais. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra, esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu grande amor por nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que é rica, que é maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos exorta. Obrigado, Senhor Deus. Ó Pai amado, que nós possamos sair daqui nesta noite, Pai, sabendo, ó Deus amado, da necessidade que temos de orar. Precisamos orar, precisamos buscar mais a Tua face, Senhor Deus. Precisamos ter a nossa vida, Senhor Deus, pautada na oração, Senhor Deus, buscando a cada minuto, a cada instante, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Ensina-nos a orar, Senhor Deus, como assim pediram os discípulos a Ti. Ensina-nos a orar, para que nós oremos, ó Deus amado, de forma conforme a Tua palavra, Senhor. No nome santo do Teu Filho Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.